Olá, seja muito bem-vindo à última aula do nosso curso de Capture One. Nessa aula, nós vamos aprender a exportar os nossos arquivos para o formato final. É claro que o que eu considerei até agora não esgota o assunto, ainda existem muitas ferramentas e recursos que a gente ainda pode explorar aqui nesse programa. Mas a ideia que eu tive aqui é fazer uma série de vídeos condensando as informações principais, principalmente para você que quer migrar de um programa para outro. Talvez você esteja acostumado a fazer o seu fluxo de trabalho em outro programa de edição. Então, com as informações que eu apresentei aqui, você já consegue migrar de um software para outro sem sofrer tanto. Nós conhecemos ali as ferramentas básicas, as mais comuns que a gente consegue utilizar no nosso processo de edição. Então, falando aqui especificamente sobre o painel de exportação, então o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente tem aqui uma coleção de imagens, nós vamos exportar todas essas imagens para o formato final. Vamos dizer que a gente já aplicou todos os ajustes que a gente gostaria de fazer. Nós vamos selecionar aqui todas as fotos, então uma vez que as fotos estão selecionadas, todas elas vão entrar na fila de exportação dos arquivos. Então, para a gente exportar os arquivos, nós vamos entrar aqui na aba aqui, Export. Tem esse símbolo aqui. Se ela não estiver aparecendo aqui, você vem aqui nesses três pontinhos, vem na opção aqui no Edit Tool Tab, e aí vai aparecer aqui o Export. No caso aqui não está habilitado porque ele já está aparecendo aqui. Então, aqui a gente tem o painel de exportação, ou você também pode vir direto aqui nessa área aqui no menu superior. Também é a mesma coisa, né? Você vem aqui na setinha para cima, que é a exportação. E uma vez que a gente chegou aqui nesse painel, nós temos aqui as várias abas aqui dentro desse painel com as configurações que a gente pode fazer. A primeira aba aqui é a das receitas, né? Export Recipes. Então aqui você seleciona qual é a configuração que você vai usar para exportar as suas imagens. É um preset. Tá? Quando fala de recipes aqui, receita, né? É um preset que você configura para fazer a sua exportação. Ele já vem, né? O software já vem nativamente com alguns formatos padronizados. Por exemplo, aqui o JPG de tamanho total com a máxima qualidade, ou otimizado para o Instagram. Tem uma configuração aqui que é exclusiva para fazer provas, né? Imagens de preview, por exemplo, que se você trabalha com impressão de álbum, né? Você pode gerar as fotos em formato reduzido para a seleção do seu cliente, né? Quais fotos vão entrar no álbum. Tem uma aqui que é exclusiva para você utilizar em website. O TIFF tamanho A3 para impressão. Tem o TIFF em Adobe RGB e tem também como você exportar em PSD, né, para abrir esse arquivo depois no Photoshop. E é claro, você pode criar as suas próprias receitas de exportação. Então vamos criar uma nova aqui, ó. Então vamos dar a opção aqui, ó, New Recipe, ou seja, vamos criar nossa própria receita de exportação. Você vai dar um nome descritivo, no caso vamos dizer aqui, ó, JPG redes sociais, por exemplo, tá? Um arquivo de baixa resolução. A gente não quer uma foto muito pesada para carregar, né? Então, inclusive aqui, se você observar, tem essas caixas de marcação aqui, ó. Todas as receitas que você marcar, ele vai exportar seguindo o que tiver na receita. Então você pode exportar para múltiplos arquivos. Por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer um JPG de alta qualidade ao mesmo tempo que eu faço um JPG com qualidade para redes sociais. Então tem a primeira aqui, na verdade essa daqui, né, de alta qualidade, e depois tem uma outra aqui que é a que a gente configurou. Então, como tem duas receitas marcadas, ele vai exportar com as duas configurações, tá? Ele vai fazer duas exportações, vai gerar dois arquivos a partir de cada negativo digital. Então a gente selecionou aqui a nossa receita de exportação, a gente acabou de criar, então provavelmente aqui está tudo zerado as configurações, né? Então vamos ver aqui o Cross Recycle Tokens, que aqui seria uma forma de você estabelecer um subdiretório, né? Criar uma pasta aonde você vai colocar, né,
o arquivo para que você possa entender qual foi a receita de exportação que foi usada. Tá? Então tem alguns exemplos aqui de metadados. Se você for usar todos aqui, vamos dizer aqui, por exemplo, esse daqui é uma seção, né? Ó, por exemplo, o Recipe Name. Então, por exemplo, se eu arrastar aqui para esse campo aqui, a pasta onde eu vou salvar o arquivo, ela vai receber também a receita que foi usada para gerar esse arquivo de exportação. Dessa forma você já entende para que serve esse arquivo, tá? Depois eu vou colocar um traço aqui e vamos colocar uma de data e hora, né? Por exemplo, ó, aqui seria a data e hora da imagem, tá? Aí você pode selecionar, por exemplo, o ano, mês e dia aqui na sequência, tá? Então ele vai criar uma pasta que vai conter ali o nome da receita e a data e hora da imagem. Tá? Então vamos dar o OK aqui. E aqui o nome do trabalho, né? Aqui a gente também tem algumas opções, tá? Vamos dizer aqui que a gente quer colocar o nome da seção. Então provavelmente deve ter algum campo aqui que vai mostrar o nome da seção ou da configuração, né? Nesse caso aqui não vai ter aqui, né, o job name. Então vamos usar outra coisa aqui. O collection name aqui, tá vendo? Vamos colocar o collection name e depois nós vamos colocar um contador. Vamos colocar aqui um contador de 3 dígitos aqui, tá vendo? Então essa aqui seria a forma como você vai nomear os arquivos, né? Muito bem. O próximo é como você vai, em que pasta você vai exportar os arquivos, né? Você tem o Export Location, né? Aonde você vai exportar os arquivos. Nesse caso aqui, ó, como eu estou dentro de uma seção, né, que a gente fez lá a captura vinculada, a própria seção já tem uma pasta padrão, né, para que você coloque os arquivos que foram gerados pela exportação. Mas se você quiser também, você pode criar um outro subdiretório, né? Ou indicar aqui uma outra pasta para que você coloque lá os arquivos que forem exportados, tá? Aqui tem uma opção aqui de colocar. Aqui vai mostrar o caminho da seção, tá? Então, nesse caso a gente deu o nome da seção de estúdio, vai ter a pasta output, que são a pasta que vai receber os arquivos, tá? E aí você pode criar também um subdiretório, né, que vai receber essas pastas aqui. Então, da mesma forma, você também pode colocar alguma descrição aqui dentro desse subdiretório, né? Vamos dar uma olhada aqui os exemplos que a gente tem. Se tem alguma coisa que faça sentido, né? Tem o ISO, identificação do arquivo, lente, modo de medição, tem nome de endereço aqui, o sequenciador, velocidade, software. Então aí você vai colocar de acordo com o que você achar mais interessante. Vamos colocar, por exemplo, aqui um de data e hora. Só que dessa vez nós vamos colocar a data e hora da exportação. Então a gente coloca aqui, ó, data e hora que a gente exportou a imagem, né? Vamos colocar ano, mês e dia aqui, por exemplo, tá? Feito isso, nós temos também a opção aqui de renomear o arquivo, tá? Também tem a opção de você criar aqui uma forma de você renomear. No caso, a gente já renomeou o arquivo na importação, mas se você quiser renomear de novo na hora de exportar para criar uma sequência também é possível, tá? E aqui nós temos
as configurações de formato e tamanho de arquivo, tá? Então o formato que está selecionado o TIFF, eu vou colocar aqui em JPG. A qualidade, né? Você tem a opção aqui de mudar para de 0 a 100%, eu vou deixar 80 aqui, já tá bom. O perfil ICC tem várias opções aqui, inclusive a opção de você utilizar o perfil do monitor calibrado, perfil de impressora, tá? Tudo isso daqui fica selecionado aqui nessa pasta. Então nós vamos utilizar aqui o sRGB, né, como perfil de imagem. A resolução da foto aqui está em 300 pixels por polegada, nós vamos colocar em 72, né? Vamos reduzir um pouquinho aqui a resolução, que já que é uma imagem para web, tá? Aqui nós temos a forma de você mudar a escala do arquivo, tá? Então, se por exemplo está em 100%, vai ser tamanho real, né? Ou você pode limitar, por exemplo, por largura ou por altura, né? Por exemplo, se você limitar por largura, então a gente colocar, por exemplo, aqui, ó, 1500 pixels, né? Então todas as fotos vão ter a largura, né, de 1500 pixels. Você também pode, se você, por exemplo, fazer fotos na vertical ou na horizontal, você pode mudar aqui para altura, para dimensões fixas, tá vendo? Você também pode alterar para ela caber dentro de uma dimensão fixa, por exemplo, se você vai usar essas imagens em um vídeo, né? Então você sabe que o vídeo Full HD tem 1920 por 1080. Então se a gente coloca aqui, ó, 1920 por 1080, significa que ele vai ajustar a imagem para caber nesse espaço. Tá? Como essas imagens aqui são 3x2, então provavelmente vai sobrar um pouco de espaço nas laterais aqui, mas a altura da imagem vai preencher a tela inteira, né? E aqui nós temos, por exemplo, ó, o lado longo ou o lado curto. Tá? Então normalmente o que eu faço? Eu coloco aqui o lado longo, e aí independente se a foto é vertical ou horizontal, né, eu coloco 2048 pixels. Então, se essa foto aqui, por exemplo, tiver na horizontal, esse lado aqui vai ter 2048, né? Se tiver, no caso aqui não tem nenhuma, mas se tivesse uma foto vertical, seria esse lado aqui, seria com 2048 pixels, tá? A opção de você abrir depois em um programa de edição, tá? Você tem, por exemplo, os programas que estão instalados aqui que permitem que você edite a foto, como por exemplo o Photoshop que tem instalado aqui, ou outro programa. Depois nós temos aqui o painel do Export Adjustments, se você quiser alterar o crop da imagem ou adicionar aqui uma nitidez de saída, tá? Nesse caso aqui está selecionado para não aplicar nitidez de saída, mas vamos otimizar aqui a nitidez para tela, né? Não para impressão, a gente pode deixar marcado aqui. E aqui a gente tem os ajustes, ó, quanto de nitidez, o raio, né? Aqui as opções que você pode colocar de aplicação de nitidez, tá? Não sei se dá para ver exatamente como é que vai sair a imagem depois de impressa, né? Para você entender o quanto que isso aqui representa, né, de nitidez. Por exemplo, tá aqui a quantidade de nitidez aqui está em 80. Se eu colocar 100, 120, 150, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter que fazer alguns testes aí, né? Trabalhar por tentativa e erro. Aqui embaixo nós temos a opção de colocar marca d'água, né? Opção polêmica, que você pode selecionar tanto texto como imagem, né? Você pode, por exemplo, adicionar o logotipo da sua empresa, colocar um texto descritivo do seu cliente, alguma coisa do tipo. Para as minhas fotos, eu não gosto de usar marca d'água, mas se você tiver algum cliente que exige isso, também você pode utilizar. Eu chego a utilizar a marca d'água quando vou enviar a amostra, né? Então coloco em baixa resolução e coloco a palavra amostra em todas as fotos aqui, né? Antes de enviar o arquivo em alta resolução para o cliente. E aqui os metadados, o que você consegue colocar na foto, por exemplo, a avaliação, né, por estrelas, os rótulos, se você vai colocar, os dados de copyright, coordenada GPS, os metadados da câmera, né, algumas coisas que você pode adicionar nos metadados da imagem. E aqui nós temos o sumário, né, ou seja, o resumo aqui da receita, o que o programa vai fazer. Então tem aqui a receita de exportação, né, o nome do arquivo, o tamanho, né, a escala, o perfil ICC que vai ser aplicado,
o formato da imagem, tá? E aqui, em média, né, o tamanho dos arquivos, né? Quanto que vai sair cada arquivo em kilobytes. Feito isso, né, você vai ver aqui no botão Export e ele já vai iniciar aqui o processo de exportação e no final ele já vai indicar para você a pasta com os arquivos finalizados. Então vamos apertar aqui o Export e vamos aguardar o programa processar as imagens. Bom, feito isso, né, ele já indicou para mim a pasta que recebeu as imagens. Então, esses aqui já são os arquivos finalizados. Aqui a gente já tem os nomes, né, de acordo com o que a gente determinou. Vamos olhar aqui nas propriedades do arquivo. Né, se a gente ver aqui em propriedades, nos detalhes aqui a gente vai ver os dados aqui de metadados, as informações de câmera, o tamanho da imagem, tá? Que tá aqui, ó, 2048 por 1365, 72 dpi, tá? Então, todos os dados que a gente fez aqui a gente tem todas as informações de câmera, né? As configurações que foram usadas, que a gente permitiu deixar aqui, tá? Então, tá tudo aqui dentro do que a gente determinou. Tá? Então, esse daqui é o formato final, né? O resultado de todo o processo que a gente fez ao longo das aulas aqui no nosso canal. Agora chegou a hora, então, de eu dar a minha palavra final, né? Qual que é a conclusão depois de ter avaliado aqui os recursos desse software, né? Para quem que eu recomendo que você, se você deve utilizar esse software ou não. Então, eu estou muito satisfeito com o resultado do Capture One, tá? Ele me surpreendeu. Eu não achei que ele fosse ter uma performance tão boa quanto a que ele apresentou aqui. Ele funcionou muito bem com o meu hardware, tá? Não travou meu computador, não teve problemas de lentidão, tá? O que facilita muito aqui o fluxo de trabalho. Eu percebi em algum momento que ele teve um probleminha aqui com o reconhecimento do toque da minha caneta. Tá? Não na hora de aplicar, por exemplo, os pincéis na imagem, mas, por exemplo, se eu estiver navegando com a caneta pelos menus, marcar a caixa de seleção, selecionar os itens aqui nos menus que são bem pequenininhos, eu tive alguma dificuldade de fazer isso com a caneta. Eu tive que passar para o mouse, tá? Mas para usar a caneta como ferramenta de edição, né, por exemplo, para aplicar as máscaras, os pincéis ali, eu não tive dificuldade nenhuma. Como eu comentei, né, a performance dele com o meu hardware foi muito satisfatória. Os recursos que eu vi dele são muito bons. O posicionamento aqui da tela, dos comandos na tela, são bastante intuitivos. Ele também, eu gostei muito do recurso da captura vinculada, embora isso você possa fazer em outros softwares também. O destaque que eu dou principalmente aqui pro ajuste de cor, tá? O Color Editor que a gente viu na aula passada, e essas ferramentas aqui são bem diferentes do que a gente vê em outros programas de edição. A possibilidade de você trabalhar com camadas também, o que ajuda bastante. Como eu comentei, só está faltando aqui você trabalhar com os modos de mesclagem, né? Porque você já tem as camadas, você já tem as máscaras, o ajuste de opacidade, só está faltando mesmo o ajuste aqui de modo de mesclagem para você ter o pacote completo e fazer tudo 100% aqui dentro desse software, sem depender, por exemplo, do Photoshop. Tá? Para quem que eu recomendo esse programa? Para quem faz fotografia de estúdio, tá? Se você tem um estúdio onde você recebe seus clientes com produtos ou para fazer retratos, ensaios, enfim, você trabalha em local fixo, né? Seria muito bom você ter um programa como esse, tá? Ele tem bastante recursos aí que vão facilitar bastante. Ele foi pensado para quem fotografa em estúdio. Só que como o valor da assinatura mensal dele é bem salgado, então você precisaria ter um volume muito grande de entrada de produtos e serviços para justificar o valor dessa assinatura e você poder colocar isso no seu orçamento. Por exemplo, né, o pacote da Adobe,
que tem o Lightroom, mais o Photoshop, ou o Bridge, Camera Raw também está incluído, você vai pagar hoje uma assinatura, um valor mínimo aí de R$43. A assinatura aqui do Capture One já está na casa dos mais de R$100, né? Então você precisa ter um volume de trabalho que justifique esse investimento, tá? Como opção, ele também oferece a assinatura vitalícia. Então, se eu fosse ficar com esse programa aqui para eu trabalhar, ao invés de pagar a assinatura mensal, eu pagaria o valor da assinatura vitalícia, que está na faixa aí dos R$1.600. Você pode achar que é um valor alto assim, né? Realmente para você pagar de uma vez, né? R$1.600 uma fatura desse tamanho, é caro mesmo, tá? Mas se você for pensar o valor que você paga numa assinatura mensal da Adobe, né? Vamos pegar aqui, ó, uma calculadora. Né? Se eu estou pagando hoje, né, R$43 por 12 meses, eu estou pagando aí R$516 por ano, tá? E com a assinatura do Capture One você paga R$1.600 de uma vez só e não precisa pagar nunca mais. E você também tem direito de atualizar as futuras versões, né, desse software quando ele for lançado. Então eu acredito que se você tiver interessado em adquirir esse programa, o ideal seria você pagar o pacote da assinatura vitalícia, tá? A licença é para você comprar de uma vez só, né, pagamento único, ao invés de pagar a assinatura mensal. Então o resultado aqui foi muito positivo, tá? De uma forma geral, eu gostei do software. Não vou ficar com ele, porque o volume de trabalho que eu tenho aqui não paga o investimento. E dentro do pacote Adobe eu já consigo ter um fluxo de trabalho que me atende, tá? Mas se de repente eu tiver um aumento de serviço, com certeza eu vou considerar migrar para esse software aqui. De modo geral, né, o software está aprovado. Né? Se você tiver interesse em conhecer mais alguns recursos desse programa, ele também tem uma biblioteca completa aqui de tutoriais. Né? O próprio site dele também tem bastante vídeos de ajuda. Tem essa seção aqui de Learning, que vai direto para o canal do YouTube do Capture One, onde tem vários especialistas aqui também te ajudam para você aprender mais, né? Conhecer os recursos avançados do programa. Então ele tem também uma base de suporte que vai te ajudar bastante, né? Principalmente quando você estiver nesse processo de migração, né? Até você estar completamente integrado com o programa. Então eu espero que você tenha gostado de mais essa dica, e se você quiser que eu faça análise de outros programas de edição, pode deixar a sua sugestão aqui nos comentários. Aí nós vamos fazer novamente uma análise dessa, vamos conhecer aí os recursos de outros programas para que você também possa ter uma base de conhecimento caso você queira mudar o seu fluxo de trabalho. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.